Saudações, terráqueos! Eu sou a Isa Nugui, esse é mais um vídeo do canal Flor do Despertar. Se você está chegando agora, desejo as boas-vindas. Hoje o assunto que eu tenho para falar com vocês é bem sério, mas eu garanto que vou fazer o meu máximo para tornar esse tema menos denso. Hoje eu vou falar sobre morte, ou desencarne, que é a forma como eu geralmente me refiro a esse fenômeno de despedida dos seres que estão aqui vivenciando a materialidade, eu e você, né? Nós estamos aqui encarnados na matéria, na Terra, mas a nossa passagem por aqui é temporária. Então, eu geralmente costumo dizer que quando nós nascemos, na verdade, nós estamos encarnando. E é uma fase, né, uma temporada de aprendizados que a gente vai experimentar aqui na matéria, mas depois nós vamos retornar de onde viemos. A nossa passagem pela Terra, ela compreende um período de aproximadamente 100 anos. A gente sabe disso, mas a gente não fala sobre isso. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em falar sobre esse fenômeno que é a única certeza que temos a partir do primeiro dia que aqui chegamos? Talvez porque nós não tenhamos nos acostumado com a finitude e acabamos desenvolvendo um certo apego à nossa experiência, né? Nós nos identificamos tanto com esses personagens que interpretamos, eu, Isa, você, fulano de tal que está me assistindo aí, mas na verdade isso é só um personagem temporário. Assim como os nossos pais, irmãos, parentes, amigos, são só papéis que essas pessoas estão temporariamente interpretando. Depois elas retornam para o lugar de onde elas vieram. Então, eu recentemente passei por 2 despedidas do meu pai e da minha avó materna. Bom, é bem delicado o que eu vou falar agora, mas eu cheguei a pronunciar as seguintes palavras sobre o desencarne do meu pai. Eu acho que eu nunca mais vou sorrir de novo. Eu acho que eu nunca mais vou ser feliz, porque ele não está aqui. Bom, isso não é verdade. Naquele momento em que eu falei essa frase, eu acreditei que era verdade, porque era assim que eu me sentia. E foi importante eu ter acolhido, ter abraçado todas as emoções, porque assim eu não fiquei reprimindo nada, então eu já chorei bastante. Eu fiz algumas postagens sobre o luto lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu te convido a conhecer. É um Instagram bem movimentado. O que ocorre, porém, é que nós temos que entender que nós ficamos, né? A gente se despediu dessas pessoas, às vezes nem nos despedimos. No caso, eu não pude dar adeus, nem a minha avó, nem ao meu pai, porque eles acabaram desencarnando vítimas do Covid. Então, por conta das questões sanitárias, né, a gente não pôde fazer nenhuma visita, isso torna as coisas ainda mais pesadas. E eu sei, pelos números, que somos uma nação em luto. Infelizmente, muitas pessoas já perderam tantos entes queridos que é quase impossível você não conhecer alguém que conhece alguém que morreu ou que perdeu alguém diretamente na própria família. Bom, como eu tenho uma visão bem consolidada sobre a continuidade da vida após a morte, apesar de eu ter sofrido sim, ter chorado bastante, chegou um momento em que eu consegui me harmonizar com o fato de que eu não poderia mais construir novas memórias, nem com a minha avó, nem com o meu pai, que eu resolvi fazer uma coisa baseada no livro Violetas na Janela e Nosso Lar, que são livros que eu recomendo muito, que se você está dando seus primeiros passos no autoconhecimento, na expansão de consciência, que você leia, porque eles são, de certa forma, introdutórios, principalmente Violetas na Janela. Ele é uma linguagem super didática, então qualquer pessoa tem condição de compreender os conceitos que são apresentados ali. Ele conta a história de uma menina de 19 anos que acaba morrendo precocemente de aneurisma. O nome dela é Patrícia. E o pai dela, que era dirigente de uma casa espírita, ele acaba pedindo para os mentores que cuidam dela que ela fique adormecida pelas primeiras 2 semanas, se eu não me engano. Já faz bastante tempo que eu li esse livro. E aí ele pede que ela fique dormindo para que ela não sinta os impactos emocionais do desespero das pessoas por terem se visto sem ela de um dia para o outro. Foi assim muito rápido que ela foi embora. Então esse primeiro impacto de
pessoas chorando, enterro, cemitério, velório, essas coisas todas, é muito sofrido para o espírito. Então o pai dela foi bem sábio e pediu que ela ficasse adormecida. De fato, ela relata no livro que ficou mesmo, né? Depois ela teve essa informação. E posteriormente, quando ele tinha muita saudade, a mãe dela também, eles plasmavam presentes para ela. E o presente que eles mandavam, primordialmente, eram vasos de flores, vasos de violetas. Por isso que o nome do livro é Violetas na Janela. E aí, pensando nisso tudo, e também no relato do André Luiz, que quando ele estava na colônia Nosso Lar, ele tinha acesso, através de um aparato que naquela época poderia se assemelhar a um tablet, mas estava longe de ser lançado o tablet, isso foi na década de 40, quando o Chico Xavier psicografou esse livro, ele acessava imagens da família, como se ele estivesse realmente vendo num computador. E aí eu juntei um mais um e pensei, bom, a espiritualidade é sábia, eu não sei para onde essas pessoas foram, esses espíritos que um dia interpretaram minha avó e meu pai, eu só posso pressupor que vai chegar um momento em que eles vão ficar bem, vai chegar um momento em que eles vão estar harmonizados com esse retorno à pátria espiritual, e aí vai ser o momento em que os mentores vão mostrar a mensagem que eu mandei. Então eu fiz a minha oração, eu coloquei uma música espiritual e basicamente eu mandei uma mensagem como se eu estivesse gravando um áudio no WhatsApp. E aí, para ser bem objetivo e ajudar vocês a fazerem isso, ou enviarem esse vídeo a quem está vivenciando o luto, eu recomendo que você mande uma mensagem bastante positiva, porque o espírito, se ele tiver ido num contexto em que ele sente que não cumpriu a missão completamente, ou se ele acabou cometendo muitos equívocos enquanto ele estava encarnado, ele acabou indo para um lugar ainda mais umbralino, né, um pouco mais atrasado consciencialmente, então procure apenas falar coisas que o elevem, porque ele vai precisar desse apoio, né, desse suporte emocional. Às vezes a pessoa que vai embora, ela não vai para um lugar tão bom, dependendo das escolhas que ela fez enquanto ela estava aqui. Eu posso até falar sobre isso em algum outro vídeo, mas para que isso não fique tão longo, eu vou me ater a essa perspectiva de que talvez você entenda o que eu estou dizendo. Mas caso você não esteja entendendo, esse conceito seja muito abstrato ou surreal, não tem problema, é só você perguntar, né, nos comentários, e eu vou ter a maior alegria em poder satisfazer a sua curiosidade e o seu interesse. Até porque eu me importo em esclarecer, em levar uma facilitação de alguns conteúdos que eu considero urgentes que a humanidade tenha acesso, e não só um pequeno grupo restrito de pessoas. Mas, basicamente, a mensagem que eu mandei, tanto para minha avó quanto para meu pai, foram mensagens de que eu era grata pelas memórias que nós tivemos juntos, de que eu era grata até mesmo por quando eles, em algum momento, me magoaram. Na verdade, isso vai de acordo com cada um, né? Você fala se você quiser, sobre perdão, sobre essas coisas. O que você sentir de falar, você fala. E se não for algo que está consolidado, então não invente, né? Seja bem honesto. E aí você vai mandar essa mensagem com o intuito de que quando esse espírito estiver já num lugar um pouco mais elevado, ele tenha acesso. Ok, eu fiz isso, mas com o passar dos dias eu ainda chorava, eu ainda sentia muita saudade, até digo que mais do meu pai, porque era uma pessoa com quem eu cresci, né? A minha avó, infelizmente, eu não tive a oportunidade de crescer com ela, e a minha visão de que ela era uma pessoa bem mais velha e bem mais debilitada, então o corpo dela estava realmente precisando descansar, então eu tive menos sofrimento com a partida dela do que com meu pai. E aí, quando você se dá conta de que essa pessoa, ela realmente não está mais aqui, você não vai mais ter oportunidade ou de reparar algumas coisas que ficaram em aberto, ou de construir memórias novas, isso dá um impacto muito grande, muito pesado. Então, quando às vezes a saudade vem de forma assim arrebatadora, muito difícil de lidar, o que eu geralmente faço é me abraçar. Eu literalmente, eu junto assim meus braços e eu mando a sensação, a energia do meu abraço com aquela pessoa. Como eu os abracei muitas vezes, então eu lembro, eu acesso essa memória
E eu sinto de verdade que eu tô fazendo esse gesto mais uma vez, e eles vão ter a oportunidade de onde quer que estejam, receberem o meu carinho. Outra coisa que eu também faço ainda é mandar mensagens avulsas. Por exemplo, nossa intuição, ela fala muito com a gente, né? Às vezes eu imagino que a minha avó tá preocupada comigo, que acha que eu não tô fazendo alguma coisa direito, não tô me alimentando direito, qualquer coisa assim. Então eu penso nela e falo, tá bom, vó, eu vou me preocupar mais com a minha alimentação, pode deixar. Tá bom, vó, vou comer mais fruta. Às vezes eu sinto a lembrança dela, a presença dela, pode ser só uma projeção minha, mas eu abraço, eu acolho o que vem, porque ficar julgando isso só iria piorar a minha situação, então eu recomendo que você não se julgue. Eu converso com ela dessa maneira e depois eu solto essa lembrança para não ficar remoendo, não ficar trazendo essa energia de uma pessoa que está desencarnada, né? Ela se foi, mas eu fiquei. Então, assim, a coisa mais importante que eu considero, até em todo o vídeo, é que você lembre que se essa pessoa se foi, é porque para ela provavelmente a missão já estava encerrada ou não tinha mais o que ela pudesse fazer. Agora, se você ficou, meu bem, é porque para você a missão continua, ainda não terminou a sua jornada aqui na Terra. E aí eu sinto que abriu-se um portal para mim, a partir do momento em que eu me dei conta, né, lidei tão de perto com a despedida de alguém que um dia foi tão presente na minha vida, né, como meu pai, eu falei, caramba, a gente não sabe o dia que a gente vai embora. A gente simplesmente vive como se esse dia não fosse chegar. Então, eu comecei a ser mais presente na vida das pessoas que eu amo. Hoje estamos numa quarentena, então eu sou presente através de mensagens, através de vídeos, né, videochamada. E mais do que isso, eu comecei a investir em mim, investir nos meus sonhos e projetos de uma forma muito mais consistente. Acho que vocês vão perceber isso no canal, por isso que eu tô retornando com os vídeos, com o propósito de não correr o risco de ir embora antes de deixar as mensagens que precisavam deixar. Então eu sinto que quando eu fizer isso, eu vou ficar muito mais descansada para encerrar a minha jornada por aqui. Mas, se eu fosse embora antes disso, eu ficaria muito frustrada comigo. Então, o meu convite para você é que você mande essas mensagens, você entre em contato com o que você está sentindo e que você plasme presentes para essas pessoas, mande flores, né, mande aromas, perfumes, coisas assim. Para o meu pai, para minha avó, eu geralmente, quando eu estou tomando café, era uma coisa muito familiar, assim, uma coisa muito comum da gente fazer. Então, eu lembro muito deles. E aí, às vezes, eu só mentalizo assim, olha, estou tomando aqui esse cafezinho em homenagem a vocês e tal. É uma coisa carinhosa, uma coisa gentil. Isso aplaca um pouco a dor da saudade. E eu penso, nossa, eu tô aqui. Então, eles não estão, mas eu fiquei. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso. Essa é a mensagem que eu digo para mim mesma quando eu tô esmorecendo, quando eu tô ficando um pouco mais abatida, porque o luto é uma montanha-russa. A gente vai ficar bem em alguns dias, vai parecer que nada aconteceu. E às vezes é assim, gente, é do nada. Vem uma memória, vem uma lembrança. Às vezes eu vou no supermercado, tá tocando uma música que era a cara do meu pai, a cara da minha avó, então me dá vontade de chorar. E aí depois eu penso, eu tô chorando porque eu tô com saudade, porque eles não estão mais aqui. Mas eu penso neles e penso, eu vou um dia, vou fazer uma festa, eu vou colocar essa música em homenagem a vocês. Recebam essa minha homenagem, recebam o meu carinho, minha lembrança, ou então me abraço, enfim. Eu vou sempre lidando com isso, com essa certeza que eu alcancei ao longo de toda a minha vida, de que ninguém deixa de existir. As pessoas apenas se mudam, né, de plano, de dimensão. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de encerrar os vídeos. Eu vou simplesmente dizer que eu desejo que vocês sejam felizes e que tenham uma linda vida. Um grande abraço e até o próximo. Eu lidei de uma maneira um pouco menos sofrida. Não, eu sofri. Eu não posso dizer que não sofri. Não é honesto.